Quero, desde logo, reafirmar que nós crescemos pouco, crescemos abaixo do nosso potencial, crescemos menos do que os países da África subsaariana e crescemos menos do que os países africanos de rendimento médio. É neste enquadramento que pretendemos hoje abordar 5 inquietações dos cabo-verdianos. Todas elas estão diretamente relacionadas com o potencial de crescimento da economia cabo-verdiana. Em primeiro lugar, a liberdade e a dignidade da pessoa humana. Em segundo lugar, os maus resultados da política económica cabo-verdiana. Em terceiro lugar, as reformas estruturais. Em quarto, a melhoria da performance do INE, que é uma responsabilidade do governo de Cabo Verde. E, por último, a cooperação política e o estabelecimento de compromissos, a disponibilidade do MPD para o efeito. Ponto número 1. É preciso defender a liberdade e a dignidade da pessoa humana. Vivemos numa democracia e vivemos, felizmente, em liberdade. Como todos sabem, o MPD nasceu para defendê-las. O MPD nasceu para defender esses 2 princípios, a democracia e a liberdade. Ninguém pode situar-se acima da nação. O partido que suporta o governo vem insistindo que quem tem visão diferente, quem apresenta soluções alternativas para Cabo Verde, é contra Cabo Verde. Este é, claramente, um posicionamento antidemocrático e que lesa a liberdade e a dignidade da pessoa humana, roçando até aquilo que chamamos de narcisismo político. Exigimos que o partido que suporta o governo mude finalmente de atitude e passe para o campo dos amantes da liberdade. Segundo, os resultados da política económica do governo de Cabo Verde são globalmente maus. O MPD vem, mais uma vez, discordar frontalmente das políticas económicas erradas deste governo, porque ancoradas na ajuda pública ao desenvolvimento e no aumento descontrolado do déficit e da dívida pública. E porque também absorve todo o potencial de ajustamento macroeconómico. O potencial de crescimento da economia cabo-verdiana de cerca de 6%. Portanto, isto representa qualquer coisa como 14% apenas do nível de crescimento do PIB potencial cabo-verdiano. Portanto, um resultado claramente muito abaixo daquilo que podemos e daquilo que devemos. Analisando apenas os dados de 2009 a 2011, a taxa de crescimento médio anual passa ainda assim para 1,4%, o que compara com um PIB potencial de cerca de 6%, o que significa ou representa apenas 23% do PIB potencial. Claramente um resultado insatisfatório. A tendência, tendo em conta os dados avançados pelo INE, manteve-se intacta. Crescemos pouco, muito abaixo do potencial e menos do que a média dos países da África subsaariana e dos países africanos de renda média. Quero aqui destacar que a Costa de Marfim, por exemplo, cresce em média a 9% ao ano e mesmo o Ghana cresce hoje à volta de 7% ao ano. De salientar que, tendo em conta os dados apresentados para 2011, o INE alterou o ano base, utilizando uma base móvel de acordo com o sistema de contas de 93, sendo os dados produzidos a preço do ano anterior e a preços do ano corrente, o que justifica a alteração do nível. Quando até aqui era utilizado o ano de base de 2007. Neste caso, a boa prática recomenda a divulgação imediata dos valores encadeados, tendo em conta o ano de referência de 2007. Mesmo com esses dados, portanto, o PIB, tendo em conta os valores encadeados, os dados apontam para uma taxa média de crescimento na ordem dos 2,7%. Né? Muito abaixo dos 6% que eu referi, que é o PIB potencial, muito abaixo do crescimento dos países da África subsaariana, que ronda os 5% e 6%, e muito abaixo dos países africanos de renda média, que está à volta dos 5%. De realçar ainda o desemprego jovem à volta dos 32%, a dívida pública acima dos 100%, o déficit orçamental e da conta corrente acima dos 12%,
e um conjunto de empresas em dificuldades, o abandono escolar e dificuldades no acesso à saúde e à educação por falta de empregos e por falta de rendimentos. Cabo Verde está, por isto, numa situação económica e financeira difícil, eu diria até muito difícil. O MPD entende que os problemas estruturais existentes ao nível da competitividade da economia cabo-verdiana, ao nível do nosso posicionamento no ranking do Doing Business, ao nível do TACV, ao nível da Eletra, ao nível do sistema de ensino, ao nível do sistema de transportes, ao nível das acessibilidades, ao nível da falta de conexão entre o turismo e os demais setores de atividade económica, não tem nada a ver com a crise económica. Os países africanos da África subsaariana e os países de renda média vivem também o mesmo contexto económico internacional e têm uma performance, em termos de crescimento do PIB, muito acima do nível registrado por Cabo Verde. Quero, mais uma vez, realçar que o nosso nível de crescimento está muito abaixo do nosso potencial. Então, ponto 3, o MPD defende a necessidade de reformas estruturais. O país precisa de um programa de desenvolvimento assente em reformas estruturais que aumentem, a um tempo, quer o potencial de crescimento da economia, quer o crescimento real e efetivo. A situação de crise por que passa o nosso país e o mundo exige de nós um sentido de oportunidade, de celeridade e diria até um sentido de emergência. Prioridade terá que ser relançar a economia, combater o desemprego, sobretudo o desemprego jovem, aprofundar as medidas de estímulo ao investimento e captar de forma mais agressiva o investimento direto estrangeiro. Está claro que só os países ou regiões que souberem antecipar o futuro e fizerem as reformas estruturais necessárias em tempo certo terão sucesso. Com o Estado claramente a liderar, mas um Estado aliado e, sobretudo, um Estado parceiro e dialogante com todos os demais parceiros sociais. Precisamos, urgentemente, de melhorar a competitividade da economia cabo-verdiana, o ambiente dos negócios, a legislação laboral, a fiscalidade, as relações externas, a unificação do mercado doméstico e sua ligação com o mundo, o nível de qualificação dos nossos recursos humanos, o estado da justiça, a segurança, a previsibilidade macroeconómica. Ponto número 4 tem a ver com a melhoria da performance do INE, que é uma responsabilidade claramente do Governo de Cabo Verde. O MPD exige que o Governo disponibilize meios ao INE, garantindo a sua autonomia financeira e faça a devida avaliação de desempenho para que os dados estatísticos, nomeadamente das contas nacionais, sejam produzidos em tempo oportuno e com calendário previsíveis e rigorosamente cumpridos. O INE não pode estar, nem parecer estar, ao serviço das agendas partidárias. Tem de estar, inequivocamente, ao serviço da nação e ao serviço do Estado de Cabo Verde. E, por último, a cooperação política e o estabelecimento de compromissos. O MPD entende, mais uma vez, que neste momento, mais do que nunca, é necessária uma cooperação política sólida e estabelecimento de compromissos a favor do país e a favor das futuras gerações e das reformas estruturais necessárias. O MPD reafirma aqui, mais uma vez, perante o país, a disponibilidade ao Governo, a bem do Cabo Verde, para que estabeleçamos compromissos em prol de Cabo Verde e em prol das futuras gerações.